Graça e paz, esta é a voz que cura, um lugar onde nós meditamos nas Escrituras com Cristo no centro, deixando assim a palavra de Deus falar por si mesma. E hoje eu quero conversar com você sobre uma voz que pode continuar falando mesmo depois do pecado ter sido confessado, a condenação. E a Bíblia, ela é clara. Em Romanos capítulo 8, do versículo 1 até o 4. Mas vamos atentar ao versículo 1 que diz: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando a culpa, ela quer falar mais alto que a graça, muitas vezes nós sofremos. Porque talvez você já pediu perdão para Deus por alguma coisa e mesmo assim você continuou se sentindo condenado. Você sabe que confessou, sabe que se arrependeu, mas dentro de você alguma coisa continua dizendo: depois do que você fez, como que Deus vai olhar para você da mesma maneira? É exatamente aqui que nós precisamos tomar cuidado. Porque os nossos sentimentos são reais, mas eles não têm autoridade para reescrever aquilo que Deus declarou. E aquilo que está em Romanos 8 começa com uma afirmação extraordinária. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas nós precisamos entender de onde Paulo chegou a essa conclusão. No capítulo anterior, ele descreve o conflito doloroso do ser humano diante do pecado e termina perguntando: quem me livrará do corpo desta morte? A resposta não é: eu conseguirei melhorar? Não. Não é também: eu vou me esforçar mais ou eu preciso aprender a me perdoar? Não. A resposta ela é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Quando Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, em Romanos 7, 25. E então nós chegamos em Romanos 8. Nenhuma condenação. Não porque o pecado deixou de ser sério, não porque Deus simplesmente deixou e decidiu ignorá-lo, mas porque a condenação que pertencia ao pecador, ela foi tratada por Cristo. E o próprio texto ele vai explicar. Romanos 8:3 diz: Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, condenou Deus na carne o pecado. Você consegue perceber algo precioso? Deus não fingiu que o pecado não existia. Ele tratou o pecado e ele tratou o pecado na cruz. Por isso existe uma diferença entre convicção de pecado e condenação. Quando a palavra revela nosso pecado, somos conduzidos ao arrependimento e novamente voltamos para Cristo. A condenação, porém, nos mantém olhando para nós mesmos, como se a obra de Jesus ainda não fosse suficiente. Talvez uma pessoa diz: isso precisa ser confessado e abandonado. A outra insiste: você nunca será diferente, você não merece voltar. Porém, o Evangelho nos ensina a negar o pecado. Ele nos ensina a levá-lo à cruz. Talvez você tenha passado muito tempo tentando se punir por algo que Cristo já levou sobre si. E existe até uma forma disfarçada de autossuficiência nisso. Quando nós pensamos que precisamos sofrer o suficiente para finalmente merecer o perdão, nós estamos tentando acrescentar alguma coisa à obra de Cristo.
Mas o perdão, ele não é conquistado pela quantidade da nossa culpa. Ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Isso não produz uma vida irresponsável, não, mas produz em nós gratidão, arrependimento e desejo de obedecer. Porque quem contempla a graça não recebe autorização para permanecer no pecado. Recebe liberdade para não mais precisar viver debaixo de condenação. Em Romanos 8:1 diz, ou melhor, não diz, nenhuma condenação há para quem conseguiu se perdoar. Não. Diz, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Romanos 8 não diz, nenhuma condenação há para quem nunca mais errou. Não. Diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A minha segurança, a tua segurança, ela está em uma posição em Cristo. Então, antes de você olhar para dentro, tentando descobrir se você se sente perdoado, hoje eu te faço um convite. Olhe para a cruz e pergunta: o sacrifício de Cristo, ele foi suficiente? A gente sabe a resposta, mas muitas vezes a gente tenta achar em nós as respostas. E eu digo para você, se foi. A Escritura declara que foi. Então os seus sentimentos precisam aprender a se submeter a essa verdade. Você precisa aprender a se submeter a essa verdade, porque o sacrifício de Cristo, ele é suficiente. Cristo é suficiente. E eu quero que você entenda que isso não significa repetir frases positivas até que a culpa desapareça. Também não significa ignorar os nossos pecados reais. Mas, se existe pecado, confesse. Se é necessário pedir perdão a alguém, peça. Se alguma atitude precisa mudar, obedeça, mude. Mas depois de confessar, de se arrepender, não transforme a autopunição em uma falsa forma de santidade. Filipenses 4:8 nos chama a ocupar a mente com aquilo que é verdadeiro. Tiago 4:7 nos ensina a nos submetermos a Deus e resistir ao que se opõe à sua verdade. Portanto, quando a condenação disser, você é o seu pior erro, você pode responder com aquilo que Deus já declarou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não porque você seja suficiente, mas porque Cristo é. E eu quero que você venha refletir nesse início de semana. Existe algum pecado que Deus já perdoou, mas talvez você continue tentando se punir? E quando você pensa em quem você é, a voz mais forte é a dos seus erros ou aquilo que Deus declarou sobre você em Cristo? Pensa sobre isso, reflita sobre isso e vamos orar. Que a nossa oração seja um coração rendido, um coração que entende a graça e não um coração que tenta se punir toda vez que vai falar com Deus. Ah, Senhor, nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes nós permitimos que os nossos erros falem mais alto do que a Tua graça. Senhor, se existe pecado em nós, mostra-nos com clareza, nos conduz ao verdadeiro arrependimento, Pai. Mas não permita que a gente transforme arrependimento em condenação. Nos ensina, ó Deus, a olhar para Cristo e a descansar na suficiência da sua obra.
Submeta, Senhor, os meus pensamentos à verdade da Tua palavra. Eu os submeto à verdade da Tua palavra, que aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é digno, diante do Senhor, ocupe a minha mente. E quando a acusação tentar me afastar de Ti, Senhor, me ajuda a permanecer firme naquilo que o Evangelho declara. Em Cristo não há condenação. Ah, Jesus, obrigado porque o Teu amor nos envolve, a Tua graça nos constrange e a Tua misericórdia se renova, Pai, a cada manhã. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado, nós não temos palavras para agradecer. Ah, Jesus, obrigado, Pai, porque nenhuma condenação há quando nós estamos em Cristo Jesus, nós nos tornamos livres, ó Pai. Obrigado, Jesus. Fala ao coração dessa pessoa, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se essa mensagem falou o teu coração, deixa aqui para mim o seu recado. Compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Entra no nosso canal, no WhatsApp da Terapia da Alma, e eu te faço um convite. Talvez enquanto você ouve essa mensagem, você tenha percebido que alguma das vozes que mais tem machucado você dentro da sua própria mente tem sido a culpa, o medo, a necessidade de aprovação, a tentativa de controlar tudo, e às vezes nós carregamos essas coisas por dentro e já nem percebemos o quanto elas têm nos influenciado, o quanto elas influenciam as nossas emoções e decisões. Por isso eu te convido a fazer gratuitamente o teste da alma. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. É uma ferramenta de reflexão fundamentada na palavra de Deus criada para ajudar você a identificar qual dessas áreas pode estar exercendo maior influência sobre a sua vida interior e por onde começar, assim, uma caminhada de restauração. O teste ele não define quem você é, Cristo define. Ele apenas ajuda você a reconhecer aquilo que precisa ser levado à luz da palavra. Faça o teste da alma e descubra qual pode ser o próximo passo da sua jornada, porque a nossa esperança, ela não está em compreender perfeitamente tudo o que acontece dentro de nós, mas a nossa esperança está em Cristo. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.